E aí, pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos juntos de novo aqui no Mergulhando na Lição. É muito bom ter a companhia de vocês para a gente poder, sabe, aprofundar um pouco mais o nosso olhar na palavra. Bora mergulhar no estudo de hoje? Então, para a gente começar a nossa conversa, vamos pensar juntos nessa pergunta que está aí na tela. O que é que realmente nos separa de Deus? Sabe, refletir sobre isso já nos coloca no caminho certo para entender a mensagem de hoje, que fala sim de separação, mas, o mais importante, fala de reconciliação. Então vamos lá, vamos começar a entender isso melhor. A nossa primeira parte do estudo é sobre a grande separação. É aqui que a gente vai investigar o que a palavra de Deus diz sobre a nossa condição, sabe? A nossa condição natural, longe dele. E o ponto central é esse, bem direto ao ponto. O pecado, ele nos separou completamente de Deus. E olha, não estamos falando de uma pequena distância, não, nem de um mal-entendido. A Bíblia fala de um abismo mesmo, uma separação total. E o mais sério é que isso não foi causado só por algo que a gente fez, mas por aquilo que nos tornamos por causa do pecado. Olha só que interessante essa comparação que a gente tem aqui. Ela ajuda a gente a visualizar o tamanho desse abismo. De um lado está a nossa condição natural, inimigos de Deus, com uma mente que é hostil a Ele, praticando obras más. E do outro lado, a natureza perfeita de Deus, santo, irrepreensível, inculpável. Puxa, quando a gente olha para esse contraste, fica muito claro, né? Era simplesmente impossível a gente construir uma ponte por conta própria para atravessar essa separação. E é aqui que a história tem uma virada espetacular. A solução, ela não partiu da gente. Vamos ver agora de onde ela veio em A Iniciativa de Deus. E, gente, isso é o coração do Evangelho. A melhor notícia que existe. Deus não ficou esperando. Sabe, ele não ficou lá do outro lado do abismo, de braços cruzados, esperando a gente dar um jeito. Não. Ele tomou a iniciativa, ele veio até nós. A reconciliação foi um plano que nasceu inteiramente no coração dele. Tudo por amor. Tá, mas como ele fez isso na prática? É o que a gente vê aqui, os passos dessa ponte da reconciliação. Primeiro, Cristo viveu uma vida perfeita, aquela vida que a gente não consegue viver. Segundo, ele morreu na cruz, e com isso pagou uma dívida que era nossa. E o ponto-chave, o grande final, é este. A morte dele removeu completamente aquela barreira, aquela inimizade que nos separava de Deus. A cruz, ela se tornou a ponte sobre o abismo. Ok, então a ponte foi construída. E quando a gente atravessa essa ponte pela fé, o que acontece do outro lado? A gente entra em uma nova realidade. Olha que promessa poderosa essa de Colossenses. Esse era o objetivo de tudo, para apresentá-los santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Vamos parar e pensar um pouquinho no peso disso? Não é só sobre ser perdoado, sabe? É uma restauração completa da nossa identidade diante de Deus. E essa transformação é total. Olha só o que a reconciliação faz. Ela não mexe só em uma coisinha ou outra. Ela remove a culpa do passado. Restaura o nosso relacionamento com Deus. Transforma o nosso caráter. Recria o nosso futuro. E, talvez o mais incrível de tudo, ela muda a nossa própria natureza. É uma obra completa que atinge cada cantinho da nossa vida. Certo, isso tudo é muito profundo, muito bonito. Mas e na prática? Como é que a gente traz essa verdade para o nosso dia a dia? É isso que a gente vai ver agora na nossa parte final, Vivendo a Reconciliação. Hoje em dia, a gente ouve muitas ideias por aí sobre como se aproximar de Deus, né? Essa tabela aqui é ótima porque ela coloca lado a lado algumas dessas ideias comuns e o que a palavra de Deus realmente nos ensina. Por exemplo, enquanto o mundo meio que diminui a gravidade do pecado, a cruz grita o quão sério ele é. Enquanto muita gente acha que pode se salvar pelo próprio esforço, a Bíblia deixa claro, salvação é um presente que a gente recebe pela fé. Fica evidente porque o Evangelho é algo tão único e, francamente, insubstituível. Então, o ponto principal é que ser reconciliado não é como um evento único que aconteceu lá atrás e pronto, acabou. Não. A vida cristã é o resultado, sabe? É o fruto de uma união diária, viva, com Cristo. É a gente se manter em conexão com a fonte dessa nova realidade todos os dias. E agora, para a gente fechando o nosso estudo, vamos guardar essa reflexão no coração. A primeira verdade que a gente precisa deixar sentar, sabe? É esta. Reconhecer a nossa condição natural. Esse é o primeiro passo, o passo fundamental para a gente conseguir entender o valor imenso da cruz. Porque pensa bem, se a gente não entende o tamanho do abismo que nos separava, como é que a gente vai valorizar o resgate incrível que foi feito por nós? E no fim das contas, a cruz é a maior declaração que existe.
Ela é a prova definitiva de que o amor de Deus é infinitamente maior do que a nossa separação, maior que o nosso pecado, maior que qualquer uma das nossas falhas. E tudo isso nos leva a essa frase final que resume tudo de um jeito tão poderoso. A cruz não apenas nos perdoa, ela nos reconcilia e nos recria. Que essa verdade fique ecoando no nosso coração e na nossa mente ao longo de todo o dia. Foi muito bom estar com vocês hoje, que a gente possa levar essa certeza da reconciliação para o nosso dia. Até o nosso próximo estudo.